Olá pessoal, hoje vamos resolver a questão 151 do Enem de 2022 do caderno amarelo, a prova de matemática. Então nos diz o seguinte, que uma máquina em operação tem sua temperatura T, representado pelo T maiúsculo, monitorado por meio de um registro gráfico, ao longo do tempo T, representado pela letra T minúscula. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade, representado pela letra V, varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão. Então, nós temos uma expressão aqui, V é igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula, certo? Então, veja bem, quando a velocidade se anula, ou seja, a velocidade é zero, essa máquina apresenta problema de funcionamento. Agora a pergunta é, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então eu quero que você pense comigo o seguinte, ó, o que nós estamos analisando é isso. Quando a velocidade se anula, nós estamos dizendo que a velocidade é zero, ok? Vejam qual a relação que nós podemos estabelecer entre velocidade, tempo e temperatura. Aqui nós temos a lei da função. Essa nossa lei da função nos diz assim, ó, que a velocidade nada mais é do que a temperatura elevado ao quadrado menos o 4. Então, essa é a única relação que nós temos entre velocidade e temperatura e, consequentemente, nós vamos ver com relação ao tempo decorrido, ok? Então vejam, ora, se eu substituir no lugar do V o zero, significa que essa máquina, a velocidade do pistão se anulou. O que eu vou perceber aqui? Eu vou descobrir, meus amigos, a temperatura. Descobrindo a temperatura, eu vou ver em qual temperatura a velocidade do pistão fica em zero, ou seja, a máquina apresenta falha no funcionamento. Quero que vocês analisem comigo que nós temos dentro do nosso gráfico, nós temos duas variáveis. O T maiúsculo, que representa a temperatura, e também o T minúsculo, que representa o tempo. Então, conforme vai passando o tempo, essa máquina ela apresenta aí variação na sua temperatura. Se eu conseguir descobrir aqui a temperatura que está dando problema, qual é a temperatura exata, eu vou descobrir em quantos momentos essa velocidade foi zero, ou seja, apresentou falha no funcionamento dessa máquina, ok? Então, agora nós vamos lá voltar aqui para a nossa função. Bom, no lugar do V, então, eu vou colocar o zero, que é igual a T ao quadrado menos o 4. Para ajeitar aqui a minha equação, eu vou passar T menos 4 para a esquerda e o zero para a direita. Então, só a fins para facilitar. T menos 4 é igual a zero. O que nós descobrimos aqui? Que nós temos uma equação de segundo grau. E como essa equação de segundo grau eu posso isolar o t, então eu vou fazer assim, ó. O t ao quadrado vai ser igual, esse 4 que é negativo vai passar para o outro lado positivo. Meus amigos, qual é a operação inversa à potenciação? É a raiz. Então, o t vai ser igual à raiz quadrada do número 4. O que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber que nós temos duas soluções para esse t. Uma solução positiva e uma solução negativa. Qual é a raiz quadrada do número 4? É 2. Então, veja o que acontece. Essa temperatura
para que a velocidade se anule, ela pode estar em dois momentos. Quando essa temperatura for positivo 2 graus Celsius e quando essa temperatura for negativo 2 graus Celsius, certo? Então agora, com esta informação, eu volto lá para o gráfico e vou analisar. Percebam, eu sei que aqui está o positivo 2 e aqui está o negativo 2. Agora, observando o gráfico, eu vou ver em quantos momentos essa temperatura chega ao longo dessas 10 horas. Então, perceba aqui comigo, ó. Nesse momento aqui, aconteceu da temperatura ser 2 graus Celsius, ou seja, a velocidade do pistão, 0. Esse pontinho aqui, a temperatura deu 2 graus Celsius. O pistão se anulou ali a velocidade. Agora vamos para a parte negativa. Aqui tem um momento, aqui tem outro momento e aqui tem outro momento. Olha como fica fácil de evidenciar isso. São exatamente em 5 pontos, ou seja, as 5 vezes, olhando aqui nas alternativas, em que a velocidade do pistão se anulou. Exatamente quando ele atinge 2 graus Celsius e exatamente quando ele atinge negativo 2 graus Celsius. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço.